Então agora chegou o momento da gente fazer a instalação do Axios e começar a criar a nossa primeira API, ou pelo menos a função que conecta a um endpoint externo, ok? Então vamos lá, vamos começar então primeiro fazendo a instalação do Axios. Você pode abrir o seu terminal e digitar npm install axios-s. Ele vai fazer a instalação do Axios bem aqui no package.js, package.json, aliás, tá? Então ele já está aqui e para que você possa ter certeza que ele vai efetivar o uso do Axios, você vem, fecha o seu React que você estiver rodando e dá o start novamente, ok? Então ele já está aqui, deixa eu só trocar de aba aqui no navegador, ele está funcionando normalmente e não está apresentando nenhum problema mais relevante ali para a gente. Agora a gente vai fazer a criação da nossa primeira API e é importante a gente se atentar a alguns detalhes, tá? Então, a primeira coisa é que eu normalmente coloco a estrutura de APIs dentro desse próprio arquivo, que seria o Services API, ok? Aqui eu faço a importação do Axios e depois eu construo um objeto chamado API, com um base URL ou base URL, ok? E aqui, normalmente, nós adicionamos dentro do base URL o nosso endereço do endpoint. Então eu vou colocar aqui http localhost e a porta em que o seu servidor endpoint esteja rodando, como por exemplo a porta 5000. Ou então, quando o seu sistema estiver rodando na internet, vai ser o seu site.com.br, por exemplo, barra API, ok? Só que, como você pôde perceber, ora você vai utilizar o seu localhost, porque você vai estar desenvolvendo aqui internamente algo, ora você vai estar dispondo este sistema aqui, esse front-end para a internet. Então é bastante interessante a gente utilizar o procenv. Ok? O procenv ele trabalha numa estrutura de arquivos .env, ok? Aqui internamente .env, que vai possibilitar você adicionar algumas variáveis que elas podem ser trocadas depois no momento de build do projeto, quando eu falo que é preparação para a produção. No seu projeto, você cria um .env.example com algumas informações de exemplo e depois, quando você iniciar o desenvolvimento dele, você faz uma cópia e renomeia apenas para .env. E no React, todas as variáveis de ambiente ou do procenv que você for utilizar aqui internamente, você precisa ter esse prefixo que seria React underline app. E depois daqui você coloca o nome que você desejar, beleza? Aqui no nosso caso eu coloquei React App API Base URL, falando aqui um pouco mais no português, ok? E daí você coloca o valor. Quando você for fazer o processo de build, você vai ter um arquivo .env ou .env que ele vai ter lá o seu servidor e dessa forma você não precisa alterar o seu código-fonte, que é bem arriscado você ficar colocando aqui endereços URL do seu servidor de produção. Beleza? Essa é a estrutura básica que a gente trabalha para que a gente possa criar inicialmente uma API e fazer a instalação do Axios. São pequenos detalhes que vão tornando o seu projeto cada vez mais flexível e possibilita você apenas com um arquivo de configuração, no caso .env, adicionar algumas informações aqui que vão ser utilizadas dentro do código. Beleza? Então essa foi a instalação e a configuração inicial do Axios. E agora na próxima aula a gente já vai fazer a nossa primeira chamada de endpoint, vai criar inicialmente aqui a nossa primeira chamada de endpoint.